porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago, capítulo 2, versículo 13. E o apóstolo Tiago, ele faz, essa carta, escreve essa carta aos cristãos judeus que moravam ali em Jerusalém, dando a eles uma série de ensinos, falando sobre o comportamento, o bom comportamento daquele que serve a Deus em Jesus Cristo. E ele orienta os irmãos, sobre vários assuntos. E um deles aqui é sobre a atitude da misericórdia. E quando você pega esse texto, para estudar, você vê aqui que Deus, Tiago, ele revela que Deus condena todos aqueles que fazem acepção de pessoas. E é importante quando nós lemos esse texto, essa acepção de pessoas que o apóstolo Tiago, ele está falando, pessoas do nosso meio, do nosso convívio, da nossa comunidade, do nosso grupo, da nossa fé, os irmãos da nossa fé. Porque ele fala aqui, que essa acepção de pessoas, no versículo 4, ele fala sobre a distinção que nós fazemos dentro de nós mesmos, ou seja, dentro do nosso grupo, dentro do corpo ali de Cristo. E Deus, ele revela, que ele condena esse tipo de prática, porque tanto Jesus Cristo quanto os apóstolos, inclusive Tiago diz aqui, eles falam muito sobre o amor fraternal, as atitudes, que nós devemos ter com o nosso próximo, com aquele que é nosso verdadeiro irmão. E é importante quando eu falo sobre isso, não significa que nós não devemos amar o nosso inimigo, Muito pelo contrário, Jesus disse que nós devemos amar o nosso inimigo, orar por aqueles que nos perseguem. Mas esse amor significa que nós desejamos que ele encontre o caminho da verdade, do amor, da salvação em Jesus Cristo. Nós desejamos a ele aquilo que é a verdade de Deus, que ele viva isso. Nós desejamos o bem a ele. Mas a prática, o cuidado que nós devemos ter entre os nossos irmãos, ele é muito importante para Deus. Então aqui, Deus ele traz esse entendimento, aos seus servos para orientar, os irmãos sobre a prática do amor fraternal, um amor não fingido. E também aqui fala sobre essa distinção que nós fazemos, daqueles que são ricos e daqueles que são pobres no nosso meio. Que nós não devemos tratar, aqueles que têm uma posição de destaque, como diz o texto, com mais honra do que aquele irmãozinho que tem uma condição mais inferior, que é chamado de pobre. O texto Tiago, ele faz uma revelação sobre algo que acontece no nosso meio, que nós colocamos as pessoas ricas, que estão em posições de destaque, em lugares de honra, enquanto os nossos outros irmãos que não têm uma posição de destaque, na vida, nós dizemos a eles, fica aí, no estrado dos meus pés. Aqui fala que é comum desonrarmos o pobre e honrarmos aquele que é rico. Então aqui há uma distinção, e essa distinção é no nosso meio.
Olha, irmãos, se o apóstolo Tiago, né, falou aqui, né, há mais de 2000 anos, que isso acontece, é porque isso acontece. E que precisamos estar bem atentos. Por que nós precisamos estar bem atentos? Porque quando nós fazemos esse tipo de distinção, né, tratamos um de maneira diferente como nós tratamos o outro, nós transgredimos a lei. Né? Nós somos pegos na lei como transgressores, como diz no versículo 9. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então nós acabamos sendo culpados da lei. Por quê? Porque a lei de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, seu próximo, como a ti mesmo. E se nós fazemos distinção, não é revelado o amor nos nossos corações. Então, aqui ele fala, né, quando chega no versículo 13, ele faz uma revelação sobre um tribunal celestial, né? Sobre o juízo. E esse juízo vai ser duro sobre aqueles que não foram misericordiosos, que não agiram com misericórdia. Porque a misericórdia, né, a pessoa que age com misericórdia é uma pessoa que demonstra que o seu coração é compadecido, que há amor dentro do seu coração e que não faz acepção de pessoas. E esse tipo de atitude, ela é capaz de nos salvar, né, de nos libertar de uma possível condenação, né, de alguma atitude nossa, né, que a lei ali nos impõe. E quando nós somos, né, agimos com essa misericórdia, tratamos o nosso irmão, né, com amor fraternal, sem distinção, para Deus, né, faz com que podemos ser salvos e receber por direito, né, aquilo que está lá em Mateus capítulo 25, quando fala ali, né, daqueles vinde benditos de meu Pai. A característica daquelas pessoas que receberam por direito o reino de Deus era porque eles agiram com misericórdia. Então, olha como a misericórdia é um assunto muito importante, né, dentro da vida cristã. Como ela precisa ser observada. Como Deus observa dos mais altos céus o nosso comportamento diário entre nós mesmos, né? E a misericórdia, ela precisa, né, ser exercitada no nosso meio. Porque muitas vezes, né, nós observamos atentamente, né, um aspecto da lei, né, ali de uma forma às vezes até literal, mas nós esquecemos que a interpretação da lei vai muito além, né, daquilo que é literal. Jesus, ele disse que quando nós odiamos o nosso irmão, nós somos considerados assassinos. É o mesmo pecado, né, de um homicida. Então, a interpretação da lei vai muito além. E quando agimos, né, descuidamos
desse ponto, né, de amar o próximo, de agir com misericórdia sobre a vida do nosso irmão, nós vamos atrair para nós mesmos terríveis condenações. Então, com essa palavra, né, completando o vídeo anterior que eu fiz, falando sobre, né, o momento em que Cristo vai estar ali, descendo na terra e separando os bodes das ovelhas, e ali Cristo revela, né, o coração daqueles que são suas ovelhas. Ali ele fala sobre a misericórdia. Então, a importância, né, de vigiarmos nesse aspecto, sabe? Entre nós mesmos. Irmos além das nossas palavras. Né? Muitas vezes a gente fala que ama o nosso irmão, nós não sabemos nada da vida dele. Muito pelo contrário. Aquilo que é aparente, nós julgamos. E agimos fazendo acepção de pessoas, colocando alguns em posições de outros, em posições de honra, e colocando outros em posições de desonra. E eu quero finalizar nessa palavra, né, dizendo que tudo aquilo que nós falamos, nós devemos proceder, né? Porque assim seremos julgados. Porque é dessa maneira como nós falamos é que somos julgados. E eu deixo com você essa reflexão nesse dia, né? Uma palavra assim de exortação, mas também uma palavra que direciona você com carinho, né? A ter uma atitude e um bom comportamento. Porque nós entendemos, né? O Senhor Jesus disse que se vocês amarem uns aos outros, né, o mundo vai acreditar em mim através da boa atitude de vocês. Amém?